Olá, eu sou o Guilherme e, juntamente do Gustavo, vou apresentar nosso trabalho sobre o algoritmo KNN e o relatório de avaliação que a gente construiu em cima da base de dados Iris. Bom, o KNN é um algoritmo de classificação supervisionada. Isso quer dizer que ele precisa de exemplos previamente rotulados para aprender. Assim, a sigla KNN significa K-Nearest Neighbors, que vem do inglês, né, que significa vizinhos mais próximos. Então, K vizinhos mais próximos, que é basicamente a lógica dele, que se consiste em, se a gente pegar, por exemplo, um gráfico, como a gente tem aí no slide, um gráfico composto de vários pontos, em que cada ponto representa uma amostra de dados e cada cor que está aparente representa uma classe diferente. Quando aparecer um ponto novo, o KNN vai calcular a distância desse ponto para todos os outros que ele já conhece. Ou seja, todos os pontos que a gente já passa de treinamento, com o ponto novo, ele vai fazer uma comparação. E essa comparação vai ser baseada em escolher os K pontos mais próximos, né, os vizinhos mais próximos, e ele vai identificar a classe que aparece com maior frequência entre esses vizinhos. E o ponto vai ser atribuído com essa nova classe. Então, basicamente, no nosso banco de dados, que a gente utilizou do Iris, ele é uma base de dados de flores, né? Então, ele apresenta 3 classes de flores e 4 medidas, que são a largura e comprimento da sépala e largura e comprimento da pétala. Com base nesses 4 dados, identifica a classe. Então, no KNN, se a gente tivesse um ponto novo no gráfico, com, por exemplo, 3 flores da classe A e 2 flores da classe B, usando um K5, né? Então, 3 para a classe A, 2 para a classe B, o algoritmo vai classificá-lo como a classe A por ser a classe mais votada. Então, esse é basicamente o funcionamento do algoritmo. Se passar o slide, vai ficar mais claro nessa representação aqui, tanto do ponto em relação às classes, né, tanto como essa classificação, o modo que ela ocorre. E com isso, a gente, falando diretamente agora do código, a gente fez 2 códigos, sendo o primeiro um KNN manual, e o segundo a gente já utilizou uma biblioteca, o sklearn, para fazer toda a avaliação, o algoritmo dele, né? Então, primeiramente, a gente carregou a base de dados. Se puder dar um Ctrl mais só para dar uns números. Aí, beleza. Então, a gente carregou a base de dados diretamente da biblioteca. Então, a gente importou ela tem essa função load iris, né? E aí a gente pega os dados, que são os 4 atributos que eu falei, juntamente com as classes, que são target, então vai ser nossas classes de treinamento, sendo que o ponto a gente vai lançar, ele não vai ter uma classe definida, e vai ser comparado com essa informação. Então, basicamente, só prepara os dados. Aí, a forma de cálculo da distância euclidiana. A gente vê também aqui o ponto principal, que é o nosso algoritmo de predição da votação majoritária, que ele vai conseguir predir qual vai ser a classe mais próxima, né? Então, aqui a gente tem todas as distâncias, né? Obtém assim os vizinhos de forma ordenada, né? Pela distância, e aí retorna a classe mais votada. Isso que no outro código a gente já importa direto essa função, né? E aí a gente faz a avaliação do modelo, que a gente criou a matriz de confusão manualmente mesmo, no outro a gente também importa uma função que faz ela, aí a gente quis fazer manualmente mesmo, e retorna com todos os parâmetros. Esses parâmetros, para fazer o score, a gente usou realmente da sklearn, que é a acurácia, a revocação, a precisão e a matriz de confusão. A matriz de confusão, no caso, é a nossa mesmo. E o embaralhar de dados, que é para garantir que vai ter a mesma divisão, né? Não vai ter nenhuma tendência. Então a gente analisa os dados randomicamente, né? Aleatoriamente. E aí, basicamente, é isso. Aí no fluxo a gente carrega e faz a avaliação do modelo, cria a matriz de confusão,
e a gente obtém também o melhor K e a melhor acurácia. Aí pode rodar, a gente só ver. Aqui, aí a gente, no nosso modelo, a gente usou 4 Ks distintos, né? K igual a 1, a 3, a 5 e a 7. Que a gente tem tanto as matrizes quanto as informações, né? Tendo uma média de 96 de precisão, 94. E o tempo total de execução que a gente usou para comparar o desempenho da manual com a da biblioteca. Aí da biblioteca, a gente pode ver que a gente importou mais alguns modelos lá de teste, né? Então a gente, no final aqui, CDC, na avaliação, a gente é tudo uma função já pronta. Então a gente não tem toda aquela parte de avaliação que a gente teve que criar manualmente, é só uma funçãozinha que a gente já chamou da biblioteca, e o que torna muito mais simples, né? A gente só teve que lidar basicamente com os dados e jogar informação. E aí, rodando ela, a gente pode ver que já ficou bem mais alto, que nas outras que ficou com uma base de dados bem pequena, com poucas classes, enquanto a manual bateu 96%, agora ela já bateu 100% na maioria. Acho que só o K7 que já diminuiu um pouco. E se comparar também a velocidade pelos nossos testes, dava em média para essa base de dados, o manual era o dobro do tempo para rodar, às vezes até mais, dependendo da execução. E aí, dando sequência, o Gustavo vai apresentar a metodologia e os resultados. Certinho. Deixa eu trocar a tela aqui. Perfeito. Então, eu sou o Gustavo. Vou falar um pouquinho. Esse slide está com um pouco de delay, acho que. Aí foi. Vou falar um pouco sobre a metodologia. O Guilherme já falou um pouquinho. E apresentar os resultados. Bom, conforme o Guilherme falou, a ideia do KNN é a gente pegar K vizinhos mais próximos, avaliar a classe deles, ou que é que a gente queira avaliar, para determinar a nossa própria. Então, aqui, ó, os classificadores foram avaliados com os valores de K igual a 1, 3, 5 e 7, como a gente viu na execução anterior. O conjunto de dados íris ele foi carregado e dividido em 2 subconjuntos, 80% para treinamento e 20% para testes, totalizando aqui 120 e 30 amostras. Então, no total, foram 150 amostras nesse dataset do íris. As métricas que a gente usou para avaliação foi a acurácia, a precisão, a revocação e a matriz de confusão, como a gente acabou de ver na execução do código. E aqui apresentando um pouquinho dos resultados. Primeiro vamos falar sobre a implementação manual, foi aí que, sem usar bibliotecas, né, já prontas. A versão manual, ela apresentou um bom desempenho, mas ela teve um pouco de incoerências, principalmente para a classe 1. Se a gente ver aqui do lado, ó, não, a gente vai passar um slide, a gente vai falar melhor sobre isso. A melhor performance ela foi observada para K5, para K igual a 5 e K igual a 7, com uma acurácia de 96,67%. Que está aqui, ó, K5 e K7, 96,67%. Só uma observação, se a gente ver esse tempo total de execução aqui, ó, 0,112 segundos, ele vai estar diferente desse valor aqui, ó, 0,0124 segundos. Esse tempo que a gente coletou aqui é o tempo oficial, né, da medida oficial que a gente deixou no relatório, só que como para esse print aqui, eu executei do meu computador e o Guilherme, na hora de fazer o relatório, executou do computador dele, como são hardwares diferentes, o tempo vai ser diferente, o tempo de execução mesmo. Talvez uma métrica para a gente contornar isso seria a gente analisar a quantidade de clocks e não o tempo em si, porque aí com certeza seria igual, independente do hardware. Mas como eu coloquei esse print aqui só para a gente ter uma visão um pouco visual, né? Ter uma visão visual
ter uma noção visual de como está o resultado. Enfim, os resultados oficiais é o que está aqui e o que está no relatório. Falando um pouquinho do K igual a 1, ele teve uma acurácia de 90%. A matriz de confusão ela revelou 3 erros de classificação. 2 amostras da classe 1 foram previstas como classe 2 e uma amostra da classe 2 foi prevista como classe 1. Em contrapartida, se a gente vê o K5 e o K7, foi onde teve a maior acurácia, ou seja, foi onde os resultados foram mais precisos. Uma possível explicação para isso seria que aqui ele estaria analisando 5 e 7 vizinhos, então ele consegue comparar ele mesmo com um dataset maior do que aqui. Aqui ele tem que praticamente inferir comparando só um vizinho. Então, está mais propenso a erros. E com o K igual a 3, a acurácia foi de 93%. E o tempo total de execução foi de 0,112 segundos, mas como eu falei, pode ter o problema de... Pode ter não, né? Existe essa diferença de tempo de execução de um hardware para o outro, mas esse aqui é o resultado oficial que está no relatório. Falando um pouco agora sobre a implementação com o Scikit, que é a biblioteca, ela teve uma performance superior, os resultados foram mais contundentes, foram mais precisos. Para K1, K3 e K5, por exemplo, a acurácia, a precisão e revocação de 100%. A matriz de confusão ela é diagonal, indicando que todas as 30 amostras do conjunto de testes foram classificadas corretamente. Com o K7, a acurácia abaixou um pouco. A matriz de confusão ela mostrou um único erro, onde uma amostra da classe 1 foi classificada como classe 2. E se a gente ver o tempo total de execução aqui, ó. Pera, ainda estou no slide antigo, né? Não, tá. Peraí. Passa o slide, tá no manual Aí. ainda. Tá com delay, eu tenho que trocar o mouse aqui para trocar o slide, mas tudo certo. Então, bom, como eu vinha falando, aqui com o K1, K3 e K5, a acurácia foi de 100%, tá aqui o resultado. O tempo total de execução foi de 0,063 segundos. Se a gente comparar com o slide anterior, vou voltar ele aqui. Aí, a gente viu que tem 0,112 segundos. E agora foi 0,063 segundos. Não estou conseguindo passar o slide, peraí. Que foi mais ou menos que a gente viu essa média com a biblioteca, a gente tem metade do tempo, né? Isso. Então, um dos resultados que a gente pode já dizer de cara, assim, foi que a precisão foi melhor utilizando a biblioteca. Vamos falar sobre os resultados aqui na sequência também. Aqui a gente tem uma tabela comparativa, né? Só para elucidar melhor tudo que foi colocado aqui anteriormente. Tem que trocar aqui de novo. Aí a tabela apareceu. Se a gente ver aqui, ó, o tempo foi consideravelmente menor na execução, tanto para K1, K3, K5 e K7, foi tudo menor. Os valores de precisão e revocação em geral foram melhores também. E o tempo de execução também foi melhor. Então a gente consegue tirar, tipo assim, apesar de a gente ter implementado o método manualmente, é bom para aprendizado, mas o uso assim, de uma biblioteca já consolidada e confiável traz maior confiabilidade para o desenvolvimento. É o que a gente vai falar aqui agora na análise e conclusão. A comparação entre as duas abordagens, ela demonstra que ambas são eficazes para classificar o conjunto de dados, mas com diferenças notáveis. Conforme eu falei, desempenho da classificação. O classificador da biblioteca ele é mais confiável, ele teve mais acurácia e foi executado em menos tempo, que aqui é o que fala aqui na eficiência no tempo. Então, assim, apesar da gente aprender muito implementando manualmente, numa aplicação da vida real ou o desenvolvimento de alguma POC, algum MVP, talvez seja interessante, talvez não, é interessante a gente usar uma ferramenta já consolidada que vai ser mais confiável nos resultados do que a gente implementar do zero, algo que já foi feito. Eu acho que é isso. Acho que é só acrescentar também, além da questão do tempo, né?
pensar que a gente trabalhou com uma base de dados muito pequena, com poucas pequena. classes. Então, se você escalar isso, você vê que o nosso algoritmo ia ficar até uma performance muito ruim. Então, trabalhar com dados mais massivamente, realmente a biblioteca fez total sentido. Tanto de confiabilidade quanto dessa escalabilidade que teria também, né? Se a gente vê aqui, ó, é praticamente o dobro do tempo, né? 63 milissegundos para 112. Aqui é quase o dobro da execução para uma base de dados bem pequena. Então, igual você falou, se fosse uma base de dados muito, muito grande, com muitas comparações, nosso algoritmo não desempenharia tão bem. Bom, eu acho que é isso sobre o KNN. Até a próxima, pessoal. Valeu.